Amados irmãos e irmãs, nós estamos iniciando um novo ano litúrgico, um novo tempo litúrgico. E nós chamamos esse tempo de tempo do advento. A palavra advento vem do latim advenire, que quer dizer vinda. Deixa eu dizer para vocês, Jesus na Bíblia, ele recebe diversos títulos. Justo juiz, primogênito dos mortos, leão da tribo de Judá. Deixa eu dizer para vocês, a cultura bíblica é muito diferente da cultura contemporânea, porque na compreensão odierna, os nomes são apenas uma convenção, não expressam nada do ser, apenas algo da sociedade. Mas na Bíblia é diferente. Na Bíblia, o nome expressa a identidade. Tanto é verdade que os judeus, quando rezam, eles dizem Baruch Hashem, que quer dizer, bendito seja o nome. Veja, eles chamam Deus de simplesmente o nome, para não dizer o nome de Deus. Shem, isso quer dizer que o nome é muito importante, porque o nome expressa a identidade, a verdade. Pois bem, eu estou te falando isso porque na Bíblia, mais especificamente no Apocalipse, nós encontramos um título dado a Jesus bem particular. Lá em Apocalipse capítulo 1, versos 8, se diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir. É curioso, o texto não diz aquele que é, que era e que será, mas que há de vir. O mesmo título também eu encontrei, ou identifiquei, melhor dizendo, em Apocalipse 4:8. Ali se diz: Santo, Santo é o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Amado, essa expressão é exatamente aquela do advento, o que há de vir. Expressa Jesus como aquele que vem. Isso é interessante porque indica que ele é o futuro. O futuro não vem das ações humanas. O nosso futuro, o futuro que esperamos, não é fruto do presente, ele vem da eternidade. É curioso isso, porque não é um futuro que brota de algo que nós estamos fazendo, é algo que vem de Deus, vem do céu. O nosso futuro vem de Deus, aquele que vem. Irmãos, esse título expressa, eu diria que uma verdade dogmática. Nós cremos num Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que é Emanuel, um Deus diferente, um Deus que não fica nos altos céus, mas que vem ao nosso encontro, que vem ao encontro do homem. Vejam, se nós pegamos as Sagradas Escrituras, ali nós encontramos pelo menos duas promessas acerca da vinda de Jesus. A primeira é aquela de Zacarias, que diz que o Messias virá sobre um jumentinho. É interessante essa expressão para dizendo da vinda do Senhor, porque ela diz respeito à primeira vinda do Senhor, o primeiro advento, isto é, o Natal. Enquanto nós temos uma outra profecia no livro de Daniel, que diz que viu nas suas visões noturnas, Daniel diz, um filho do homem vindo sobre as nuvens, ou seja, vindo em glória, em majestade. Aqui nós estamos percebendo que existem uma verdade com dois rostos, uma moeda com duas faces, duas vindas: a vinda na carne, o Natal; a vinda na glória, a parousia. Irmãos, o que nós precisamos perceber aqui é que o tempo do advento, mesmo que muitos o entendam simplesmente como uma preparação para o Natal, para celebrar uma vinda do passado, não é que essa percepção esteja errada, mas ela é parcial, ela é limitada. Na verdade, o advento é um tempo em que nós celebramos esse mistério, o mistério da vinda, que tem duas faces: a vinda na carne, na kenosis, a vinda na humildade, a vinda na humilhação, o nosso Senhor, o nosso Deus que veio a este mundo e foi julgado e sofreu, e a segunda vinda que será absolutamente diferente,
essencialmente diferente da primeira. E assim fazendo valer as duas promessas do Antigo Testamento: a vinda no jumentinho, a vinda sobre as nuvens, a vinda na humildade, a vinda na glória. É importante termos presente isso, porque o advento, repito, não é apenas um tempo em que nós nos preparamos para o Natal. Sim, é verdade, nós iremos nos preparar para celebrar a primeira vinda do Senhor, mas é também um tempo para nos recordar que aquele que veio virá uma segunda vez. É parte da nossa fé católica. Tanto é verdade que na Santa Missa, quando o sacerdote, durante a oração eucarística, diz assim: eis o mistério da fé, a comunidade responde com a aclamação anaminética: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a sua ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Ou a outra aclamação que diz: toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Nós cremos que o Senhor que veio virá uma segunda vez. Em outras palavras, nós estamos dizendo que nós cremos no fim do mundo. Sim, o fim do mundo, o fim. O Senhor diz no Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esse mundo teve um começo, ele vai ter fim. O que é criado, nós não cremos na eternidade do mundo. Essa era uma ideia pagã. Mas nem a ciência hoje fala mais de eternidade do mundo. Fala-se de um princípio, o Big Bang, e de um Big Match. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós cremos que nós caminhamos para esse destino. Só que o fim não é um evento, simplesmente. O fim é uma pessoa. O fim é o nosso Salvador, o telos. É assim que se diz em grego, telos. O fim é uma pessoa, o fim é Cristo. Pois bem, esse fim, ele vem acompanhado de 3 episódios, de 3 eventos. O primeiro é a parousia, assim que nós chamamos. Aprenda essa palavra, parousia, a vinda de Cristo, a vinda em glória. O segundo evento é a ressurreição dos mortos, que nós dizemos no credo. E terceiro, o juízo final. O fim virá acompanhado de 3 acontecimentos: o retorno do Senhor, a ressurreição dos mortos e, por fim, o juízo final. Enfim, se observarem, todos esses acontecimentos têm no centro uma pessoa, a pessoa do Salvador. Por isso, amados irmãos, é isso que o advento aponta. Por isso que esse título é importante: aquele que é, que era e que virá. O nosso futuro absoluto. Nós, quando celebramos o advento, nós esperamos algo, mas nós não esperamos a vinda do Senhor como se esperam outras coisas na vida. Como assim? Veja, quando a gente fala de futuro num modo simples, no modo ordinário, a gente sabe que um futuro pode acontecer e pode não acontecer. A gente pensa: olha, no futuro vai acontecer isso. Ou eu vou terminar um curso, eu vou casar, eu vou ter um filho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas pode ser que aconteça, pode ser que não. São futuros relativos, mas a vinda do Senhor não é assim. Não está no condicional, certamente Ele virá. É tão certo como o sol que se põe e nasce, é que o Senhor virá. É um futuro absoluto. Mas não é só absoluto pela sua certeza, ele é absoluto também por outra verdade. Qual é? É que todos os futuros que nós falamos, ele é futuro relativo, é futuro em relação ao hoje. Amanhã esse futuro já vai ser passado, mas o Senhor não. O futuro que é Jesus, ele vai ser para sempre. Esse futuro é aquele que nunca se tornará passado. Por isso nós o aguardamos, nós ansiamos, nós desejamos, e sem medo, irmãos. Porque quando falamos do fim aqui é sobretudo meta, objetivo, e mesmo quando falamos de fim como aniquilamento, é o aniquilamento do mal. Só deve temer esse fim quem estiver da parte do mal, quem estiver fazendo o mal, porque esse sim vai perecer, vai ser destruído.
porque é palha, porque não tem substância. Porque o que é o mal? A ausência do bem. O que é o mal? É a ausência da luz. E quando a luz vier, vai fazer desaparecer toda a escuridão. Por isso, irmãos, não nos esqueçamos, nós rezamos por esse fim, nós desejamos esse fim. Eu acho bonito quando vemos o livro do Apocalipse, termina com uma frase, Maranatá. Maranatá, quer dizer, vem, Senhor. Nós, os cristãos, não devem ter medo do fim, nós rezamos por esse fim. Ainda gostaria de dizer uma última palavra, é que algumas pessoas ficam se perguntando, e quando será esse fim? É interessante que a curiosidade é a última coisa que morre no ser humano, né? Todo mundo pergunta, quando vai ser o fim? Não se preocupe que já foi feita essa pergunta antes. Se você pega o livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, antes do Senhor subir ao céu, os discípulos fazem uma pergunta assim, é agora que tu irás restaurar o reino de Israel? E o Senhor disse, os tempos e os momentos não competem a vós. O Senhor diz assim, aquiete, Deus só revela o que a gente precisa saber. O que a gente não precisa. Deus não satisfaz curiosidade de ninguém. Jesus não diz nada sobre o fim, ele diz. O que é que ele diz sobre o quando? Ele nos dá algumas indicações. Será como nos dias de Noé? Casavam, se davam em casamento, trabalhavam, ou seja, as pessoas estavam fazendo coisas normais. Ou seja, as pessoas não estavam esperando. Jesus diz também sobre o fim. Quando será o fim? Ele diz, o fim será, o Senhor virá como um ladrão, ou seja, sem que ninguém espere. Então, toda tentativa de identificar o quando vai sempre naufragar, né? Muitas seitas já ao longo da história tentaram identificar essa data, né? Eu lembro que tem na história dos Estados Unidos um movimento chamado Millerita, que é de onde veio os adventistas, testemunhos de Jeová, que consiste exatamente em tentar identificar o quando do fim, o quando, né? Um senhor, por sinal até creio sincero, era um pregador batista, William Miller, que identificou o ano de 1843 como a data para a vinda do Senhor, para a parousia, baseado na sua exegese da visão de Daniel, da visão de Daniel sobre as tardes e manhãs. E de fato, 1843 aconteceu e nada, e ele marcou o ano seguinte, outubro de 1844, e nada. E ele reconheceu que se equivocou, era um homem sincero, e disse, bom, eu errei, eu estava equivocado. Mas esses movimentos continuaram, de modo que, por exemplo, o fundador das Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell, marcou 1814 para o fim. E depois o seu sucessor, Rutherford, marcou 1925. Até construiu uma casa para os patriarcas, né? Lá nos Estados Unidos eles construíram uma casa para Abraão, Isaac e Jacó. O nome da casa era Bet-Sarim, para quando os patriarcas ressuscitassem, irem morar lá nos Estados Unidos, né? Uma casa estilo hispânico, assim, para os patriarcas. Bom, os patriarcas não ressuscitaram, então acho que ele aproveitou e morou lá ele mesmo. Mas o fato, amados irmãos, é que também marcaram 1975, enfim, fazendo exegeses da Bíblia, mas não precisa ser muito inteligente. Quando a gente olha a Bíblia, Jesus diz, esse dia e essa hora, nem o filho na carne sabe. Imaginemos nós. Então nós não precisamos saber o quando, precisamos saber só de uma coisa. Devemos estar atentos, despertos e acordados, porque o Senhor virá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.